Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Que bom a gente poder começar mais um dia juntos, sabe? Eu te convido a simplesmente abrir o coração. Vamos ouvir o que Deus tem para soprar na nossa alma hoje. É um novo dia, uma nova oportunidade de sermos realmente transformados pela palavra dele. Hoje é dia 25 de fevereiro, um dia que o Senhor já preparou para nós. Então vamos mergulhar juntos, vamos descobrir qual é o tesouro que Ele separou para a nossa caminhada de hoje. Sabe, as leituras de hoje conversam com a gente sobre duas coisas muito fortes. Primeiro, sobre deixar um legado de bênção. E segundo, sobre ter uma fé que não desiste, uma fé que insiste, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Vamos pensar um pouco em como isso se encaixa na nossa vida, né? Vamos orar rapidinho. Pai, nós estamos aqui de coração aberto, prontos para ouvir. Fala com a gente, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha agora, ilumine o nosso entendimento e faça uma obra de transformação por dentro. Em nome de Jesus, amém. E agora, vamos para a palavra. E hoje, olha que interessante, a gente tem um contraste incrível. De um lado, o fim de um ciclo de gerações lá em Gênesis. E do outro, o encontro em Mateus, que, nossa, redefine o que é fé de verdade. Pensa só. Lá em Gênesis, a gente vê o fechamento da história dos patriarcas. É um momento de bênçãos, de profecias e, acima de tudo, de um perdão que tem o poder de curar gerações. Aí, a gente pula para Mateus e vê Jesus nos mostrando o que de fato importa para Deus. Não são rituais vazios, mas um coração que acredita, que crê sem se importar com as barreiras. Nossa, que final poderoso para Gênesis. A gente vê Jacó, já no finzinho da vida, liberando palavras proféticas, bênçãos sobre os filhos, sobre os netos, definindo ali o destino das 12 tribos de Israel. E depois, o grande momento da graça, José, cara a cara com os irmãos que o venderam como escravo, e ele diz: olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou tudo isso em bem. Que coisa linda, que perdão extraordinário. E essa história de perdão, sabe? Ela limpa a alma. E isso nos conecta direto com o que Jesus vai ensinar. Ele nos faz uma pergunta que é essencial. O que, de verdade, nos torna impuros diante de Deus? Jesus vai lá e confronta os fariseus, que, olha, estavam mais preocupados com o ritual de lavar as mãos do que com a sujeira que estava dentro do coração deles. E Jesus é muito direto. O que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. São os maus pensamentos, a inveja, o orgulho. A pureza que Deus procura é a de dentro. E então a gente vê essa fé do coração em ação. Uma mulher cananeia, uma estrangeira, alguém que teoricamente estava fora do povo da aliança, clama pela filha. E mesmo com o silêncio de Jesus no início, mesmo com a barreira cultural, ela não desiste. Ela insiste, ela argumenta com humildade e com uma fé que não se abala. Até que ela consegue arrancar de Jesus uma das declarações mais lindas do Evangelho: mulher, grande é a sua fé. Que histórias, né? São incríveis. Mas e aí, como é que a gente traz esse poder todo para o nosso dia a dia? Vamos ver como a palavra pode virar a vida na nossa jornada. Olha só, para a nossa vida espiritual a lição é direta. Libere perdão. Faça como José. Escolha enxergar a mão de Deus transformando toda maldição em bênção. Para a nossa vida emocional, vamos entregar para Deus aquelas regras, aqueles pensamentos que nos aprisionam. Nos nossos relacionamentos, vamos ser como a mulher cananeia, ter uma fé que insiste por quem a gente ama. No nosso ministério, no nosso serviço, vamos lembrar, Deus olha para o coração. E na nossa vida financeira, vamos usar a nossa boca para abençoar, para declarar um futuro de propósito sobre a nossa casa, do mesmo jeito que Jacó fez. Vamos orar com base nisso? Se você puder, repete aí no seu coração: Pai, me ensina a perdoar como José perdoou e a crer como aquela mulher creu. Que a minha fé hoje possa mover o teu coração. Amém? E agora, com toda a autoridade, declare sobre a sua vida: eu declaro que todo o mal que se levanta contra mim será transformado em bênção. A minha fé não vai desistir. Agora, se você me permite, eu queria falar uma coisinha mais de perto. Sabe, como um conselho de um irmão, uma palavra direta ao coração. Eu não sei qual dessas duas dores pode estar te tocando mais fundo hoje. Talvez seja o medo do passado, a culpa, sabe, como os irmãos de José sentiram, ou talvez seja aquela sensação de estar sendo ignorado por Deus, de clamar e não ter resposta, como a mulher cananeia. Mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você agora. O meu perdão te liberta de tudo o que passou, e a minha atenção
ela está totalmente voltada para você. Não desista, apenas continue crendo. E para a gente fechar o nosso tempo hoje, eu queria deixar um desafio, um passo de fé bem prático para o seu dia. O nome desse desafio é Fé Obstinada. E o que é isso? É a coragem de continuar buscando, de continuar batendo na porta, mesmo quando parece que não tem ninguém do outro lado. É ter certeza de que a bondade de Deus é muito maior do que qualquer silêncio, é maior do que qualquer espera. Então, a reflexão que fica para a gente levar para o nosso dia é esta. Pensa nisso com calma. Em que área da sua vida você precisa parar de aceitar um não aparente como resposta final? Onde é que Deus está te chamando para insistir, para ter essa fé obstinada, sabendo que Ele se alegra, Ele se agrada daqueles que não desistem dele? Que a resposta a essa pergunta mude o seu dia. Fique na paz.